Então Jonas, arrependido depois de tentar fugir da presença do Senhor, clamou a Deus no ventre do grande peixe. E este mandou que a criatura do mar vomitasse o homem em terra. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas capítulo 2, verso 10. Mas a história de Jonas não acabou naquela praia do Mediterrâneo. Deus repetiu a mesma ordem que havia dado para Jonas no início do livro. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas capítulo 3, verso 1 e 2. Dois verbos são importantes nesse texto. Primeiro, essa foi a segunda vez que Deus disse a Jonas: vai. Deus nunca desiste de seus filhos. Ele concede aos falíveis seres humanos várias oportunidades para ver a entrega. Aqui novamente temos o conceito da missão no Novo Testamento, que é a ideia de ir às nações, em vez de esperar que as nações venham até nós. Outro verbo importante é a palavra pregar. A pregação sempre foi importante na Bíblia. Ela ainda é a maneira mais eficaz de propagar a mensagem do Evangelho. Deus enfatizou a Jonas que pregasse a palavra de Deus. Isto é, a mensagem que pregamos deve ser a de Deus, não a nossa própria, nem mesmo uma versão adaptada, modificada ou distorcida da palavra de Deus. No entanto, existe um castigo para aqueles que assim o fazem, para aqueles que distorcem a palavra de Deus, dando às pessoas uma má compreensão do verdadeiro teor da mensagem e da importância em observá-la e obedecê-la. O livro de Apocalipse nos traz a seguinte advertência: declara a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que são descritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Jonas foi encarregado por Deus para pregar na cidade de Nínive e nada mudaria isto. Sua missão seria anunciar aos ninivitas a importância da palavra de Deus. E o respeito com a palavra do Senhor começou com o profeta, que foi obediente nesta segunda chamada. Jonas foi à grande cidade de Nínive, com uma população de centenas de milhares de pessoas totalmente incrédulas. Enquanto caminhava pela cidade, Jonas proclamou a mensagem de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, verso 4. A mensagem proclamada por Jonas foi simples, mas eficaz. Embora os detalhes não tenham sido apresentados, fica claro que a mensagem caiu em ouvidos receptivos e que o povo de Nínive, de maneira coletiva, aceitou as palavras de advertência de Jonas. Isso foi algo surpreendente para Jonas. Os ninivitas acreditaram na mensagem, creram no Deus verdadeiro e se arrependeram de seus pecados. Sua tristeza por terem pecado contra o Deus se manifestou nos costumes que acompanhavam a angústia de sua cultura. Jejuaram e vestiram-se de panos de saco, e bendiziam ao nome do Senhor. Depois de um dia de pregação de Jonas,
A notícia se espalhou pela cidade e chegou aos ouvidos do próprio rei. Ele, por sua vez, proclamou um decreto para demonstrar mudanças no coração. Todos, inclusive os animais, precisariam jejuar e lamentar. O rei desceu de seu trono e sentou-se sobre cinzas, um ato simbólico muito importante. Ele se arrependeu e mandou que os cidadãos de Nínive abandonassem sua maldade. Então o rei declarou as seguintes palavras: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Jonas capítulo 3, verso 9. Essa declaração do rei transforma possível a ideia de que ele tivesse algum conhecimento do Deus verdadeiro e da sua palavra antes da chegada de Jonas. O motivo desta ideia é que quase todos os livros proféticos do Antigo Testamento incluem avisos aos povos pagãos, e a cobrança de Deus é evidência do fato desses povos terem algum conhecimento dos princípios morais que ele havia revelado aos homens desde o início da história. Em uma outra evidência, notamos que dentro da frase do rei demonstra ele ser conhecedor desse Deus a quem Jonas proclamava. Embora a Bíblia não relate, é possível que a pregação de Jonas fosse mais extensa, mais ampla, e que ele tinha falado da necessidade de conversão e da realidade da graça de Deus. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo trabalhava no coração dos ninivitas. Embora este povo não tivesse tido o privilégio dos israelitas de vivenciar todas as histórias da terna condução de Deus, ainda assim eles responderam de maneira positiva. Disseram com efeito: nos lancemos na misericórdia do Senhor, não em nossas próprias realizações. Confiamos totalmente em sua bondade e graça. Estranhamente, Jonas, que tinha experimentado a graça de Deus, pensava que a graça fosse algo tão exclusivo que somente alguns podiam ter a oportunidade de depender dela e descansar nela. Mas a boa notícia é que esse mesmo Deus oferece sua misericórdia para todos nós. Ele nos orienta a crer em Jesus, a nos se arrepender de nossos pecados e sermos batizados para receber perdão de nossas ofensas. Deus foi, Deus é, Deus sempre vai ser paciente para conosco e não demorará em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Querido Deus, desejamos nós também, Pai, chegar ao verdadeiro arrependimento. Por misericórdia, Senhor, perdoe nossos pecados e nos conduz a uma vida de comunhão para com seu Filho Jesus. Pois nosso desejo é um dia descansar em Ti, na Cidade Santa. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.